Bom dia para vocês, bom dia quem em casa assistir. Quem vai assistir à noite, boa noite. Quem vai assistir à tarde, boa tarde. E que Deus nos abençoe. Estamos iniciando o culto para a glória de Deus. Vamos continuar o estudo do Evangelho de Marcos. Se vocês quiserem que estude outra coisa, pode falar. Então, bom. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 38. Expliquei um pouco o 38 aquele dia, aí eu já dei uma fermentada lá, por mais tempero. Então vou pegar do 38. E agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos está dando, que possamos sair, aprender uma pauta chegando, possamos sair com a nossa alma edificada aqui, nesse culto do Evangelho de Marcos. Tem vários assuntos para nós, e que Deus nos abençoe. Então vamos. Bom dia. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que está nos concedendo agora, e até a chuva também. Agradecemos, Senhor, pela chuva e ter permitido que nós chegássemos até este local para estudar a Tua Palavra, Te louvar com alguns hinos. Pedimos em favor daqueles que não puderam vir, e também do culto de ontem agradecemos. Pedimos em favor do Éder, família dele. Pedimos também em família do nosso filho, de todos nós, e as igrejas que reúnem também cada um nos seus locais. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos cantar alguns hinos. Começar com um, pastor. Hino número 1. Aí quem fala que eu escolho o hino velho, alguma coisa, escolheu o hino 1.
2, 3.
286.
Então, em Marcos, capítulo 12, versículo 38, eu vou ler esse versículo e explicar depois, aí vocês vão ler depois. Eu já expliquei aquele dia, mas eu andei mais, como é que diz, pondo mais tempero no assunto aqui desse versículo. Então Jesus diz no 38: e dizia-lhes em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Então, escribas, falando mais claro, quer dizer escrivão, profissional, que dominava as escritas, atuando como copista. Os escribas, para saber o que é os escribas. Secretário, tudo que é um secretário, hoje não fala mais isso, é escriba naquele tempo. Contador, redator de leis e documentos. Então, esse era o trabalho dos escribas. Em vez disso, devemos gostar de andar como Cristo andou. Que ele falou assim, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Então, em vez disso, tanto eles como nós devemos gostar de andar como Cristo andou, como Cristo ensinou. Primeiro, com amor às almas perdidas, que quase pouco, ou a minoria, vamos dizer assim, estão preocupados com as almas perdidas, que são muitas. Essas pessoas deveriam procurar falar de Cristo Jesus, e tem muito hoje. Em vez de falar de Cristo para as pessoas, para os outros, fica preocupado com a aparência, fica preocupado com o bem-estar, fica preocupado com seus vestuários, fica preocupado de estar andando nas praças, saudando um, saudando o outro, fazendo todas as coisas que contraria a Deus. O verdadeiro discipulado implica amar o próximo, não buscar uma posição orgulhosa. Em vez dele procurar para si elogio para si, traz de aparências exteriores, não, devia preocupar com o próximo. Então Jesus, ele adverte que seus ouvintes a se guardarem da sua doutrina, da doutrina, porque eram falsas. Então Jesus está advertindo nós também, os cristãos da nossa época, do mundo todo. Guarde, se protegem da falsa doutrina. A doutrina que não for ensinada, a doutrina dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, dos apóstolos, fora do que eles ensinaram, é tudo falso. Onde foi o início da primeira igreja de Cristo. A primeira igreja de Cristo não era o nome de Batista, não tinha um nome. Sabe que o nome que deram, o João lembra que apelido que deram para aquele grupo? Não, antes disso, Ana Batista, porque é rebatizador, porque tudo que vinha de outra igreja, de outra denominação, então batizava. Então apelidou Ana Batista, mas falou antes da igreja Ana Batista. Cristão, mas antes ainda, que eu quero dizer que tinha um apelido, não, antes disso. Ele não falava um cristão. Quando Saulo saía perseguindo, se encontrar alguém desse grupo do caminho,
É isso aí. Então, daquele que Jesus diz aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, lá no livro de Atos, diz assim: se sair encontrar algum grupo desse caminho, era para prender, era para tirar, não deixar eles aumentar achavam que era uma praga que Jesus tinha deixado. Então, não vão deixar aumentar. Vão acabar de encontrar, eles reuniam nas casas. Tinha templo. Eles reuniam na casa porque era escondido, era perseguido. Então, aí depois, Anabatista, depois veio, que é o nome que apelidaram. E os cristãos, verdadeiros. Aqui, por isso que ele fala aqui, ó. Jesus adverte sobre isso. Porque existe muitos hoje essa falsa doutrina. Muito hoje. E ele está dizendo para nós também ter cautela. Guardar deles. Se alguém estiver ensinando para você, para nós, precisa para salvar, para ir para o céu, precisa fazer parte da igreja e também fazer boas obras. Se ter fé em Jesus, mas mais as boas obras, é uma falsa. Fé em Jesus Cristo somente. Aí depois que ele vai fazer obras, não precisa procurar salvação pelas obras. Né, irmãos? Agora, o 39, começa do irmão Paulo. E das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Amém. Obrigado. Aqui fala, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos bancos. E aqui fala na ceia. Então vou interpretar como eu não li na outra, né? Senão eu já tinha, nem sempre que eu acompanho com a outra, né? Daquela mesma do irmão Paulo, outra versão, que o assunto é o mesmo. Ceias. O que quer dizer ceias? Refeição. Mas no caso, ceia é refeição noturna. Jantares. Então, nos participar nos jantares. Então, Jesus continua a criticar a hipocrisia deles. E a busca por reconhecimento de aparência. Especificamente, em relação aos assentos. Queria sentar no lugar de aparência. Os primeiros bancos. Primeiras cadeiras. De honra nas sinagogas. E banquetes. Eram banquetes. Então, ao criticar essa busca por primeiro lugar, falando de Jesus, Jesus está expondo a inversão de valores. Então, você tem que inverter os valores. E isso tem um certo valor. E muito valor para a carne, para o eu. Agora, isso é o que prevalecia entre eles. E em muitos hoje, valor dessas coisas prevalecem entre eles. E às vezes também em nós, irmãos. Nós vamos só tirar pedra também. Tem que a pedra vem bater no lugar e vem de encontro conosco também. Às vezes nós fica buscando também, né? Inverte os valores. Em vez de procurar o valor celestial dos céus, buscamos o valor aqui da terra, terreno. Hoje eu estava com um monte, não vou falar aqui não, porque eu mudei de ideia de uma coisa que eu comecei a pensar a noite inteira. Ia fazer um gasto desnecessário. Depois eu disse, não. Para quê? Se eu vivi até hoje, até agora, depois que eu estou aqui no Birajara, com isso, por que eu... Porque, eu vou explicar, por causa do portão lá para entrar, o tem que pôr o carro no lugar do que eu ponho o meu. Porque dá mais, se ele poder ler mais longo, não tem jeito de... Pega o teu relógio, ou o relógio, não importa. Aí eu fui entrar ontem, quase que eu bato para lá tudo, e para passar com os outros gritando, deixar a gente olhar bem, né? Eu fui esterçar assim, para não poder abrir a porta. Aí gritar, pegar o carro, esfregar no portão. Porque é mais estreito. Falei, não, eu vou gastar aí, eu vou dar para um portão que abre tudo de uma vez. Aí eu entro na largueza. Depois pensei bem.
Falei, não, até agora vendo a cena, vez em quando eu vou pôr um gasto desnecessário. Ó, aqui, irmãos, certos líderes religiosos que priorizavam a aparência. Isso vem cada vez aumentando mais. E o reconhecimento humano, que é ter um bom reconhecimento na praça, com os outros, em vez da humildade e serviçal, em vez de ser humilde e servir o próximo que está necessitado. Isso para nós precisamos vigiar nessa situação também. A crítica de Jesus aos escribas não é apenas sobre a busca por assentos privilegiados, mas sobre o desejo de serem vistos pelos homens, ser honrado pelos homens. É honra. A honra está de uma tal forma hoje que é facinho de cair nesse tropeço aí, ó. Então este desejo que é enraizado no pecado desvia o foco de dar glória a Deus. Então nosso foco é de dar glória a Deus. Não é só quem é ganhar, irmãos. Não é que não ganha aqui, mas vamos ganhar lá. Então procurar honrar a Deus, dar glória a Ele, porque a glória do próprio homem é vã, é aqui, e isso acaba aqui. A gente, quando é novo, procura glória, depois fica velho, vai se enrugando, vai ficando de cacundo. Graças a Deus ainda não estou assim ainda, né? Mas não sei quando é que vai chegar, quantos anos eu vou viver. Então acaba tudo, aquele orgulho. Muita gente olha as pessoas, a gente vê. Então terás honra diante de todos os que estiverem contigo na mesa. Então eles queriam ter honra, Senhor. Porque qualquer que se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. É ou não é? Ou a Bíblia está errada? Nós estamos errados. A vez nós exaltamos. Agora o 40. E devora nas casas das viúvas, e isto com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Olha o que Jesus vem criticando, até nisso Jesus está vendo. Jesus é tudo. Ele estava lá, ao vivo, os irmãos. Jesus ao vivo, Deus homem no meio dele, isso observando. E ele está lá hoje observando também. Largas orações, você já sabe o que é. Ou seja, significa falar muito, ou falar demais. E vãs repetições, como alguns fazem. Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome. A oração, aqueles versículos que falam do Pai Nosso, lá está na Bíblia para tirar um modelo da oração, que Jesus falou: Pai Nosso que está no céu, uma vez só. Depois você vai fazendo os pedidos. E depois, no final, e o perdão? De tudo aquilo que você fala assim, mas se nós não perdoar uns os outros, também não vai receber o perdão de Deus. Então, irmãos, a hipocrisia e a exploração religiosa, por usar a religião para fins egoístas. Muitos usam a religião por fim egoísta e por interesse próprio. Cada um que quer fundar uma igreja, esquecendo e ignorando a igreja que Cristo fundou aqui na terra, neste mundo. A doutrina dos apóstolos. Segue a doutrina dos apóstolos que vai bem. Então, interesse próprio, irmão, mas explorar na religião, dinheiro. A severidade da condenação mencionada aqui enfatiza a seriedade da injustiça e a ganância praticada sobre o disfarce da piedade. Então mostra uma piedade, mostra o meu amor, mas tudo disfarce. Depois que conseguiu o que quis, o que desejou, o que explorou, acabou a piedade. Aí fala que devoram as casas das viúvas. As viúvas eram vulneráveis,
sem proteção de um marido ou parentes. É isso que o apóstolo Paulo falou da sustentação, para sustentar as viúvas. Lá e falar também, Deuteronômio, as coisas para sustentar as viúvas. Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro lá, ó. Não tem marido, não tem parente para garantir sua segurança na economia social. Elas dependiam da caridade e da generosidade da comunidade. E Jesus via isso, que eles não faziam isso. Ele estava procurando para eles. Em vez de proteger e amparar as viúvas, alguns deles se aproveitavam da situação. Largas orações, falando novamente, eram usadas como fachada para impressionar os outros com suas orações. Sabe aquelas orações bonitas, fala muito bem, longa, mas só para pressionar. Ninguém precisa pressionar o Deus. Deus não se pressiona, não se impressiona de maneira nenhuma. Deus conhece o coração, irmãos. Enquanto na realidade eles estavam cometendo injustiça. Não adianta você orar a Deus e viver cometendo injustiça. Agora falando, a generosidade para com os necessitados, especificamente aqueles que são mais pobres e vulneráveis, é uma parte essencial na vida cristã. A parte essencial na vida cristã, a pessoa necessitada. Hoje é difícil achar tem. Mas por em roda de nós aqui não tem uma pessoa necessitada de jeito. Até o ponto que eu conheço, a não ser que os irmãos conheçam. Se não tem tanto, mas ao ser uma pessoa de idade já tem aposentadoria. Naquele tempo não tinha aposentadoria. E eu lembro, os irmãos, não sei se os irmãos lembram, queria lembrar os mais velhos, né? Não sei se o irmão Paulo lembrar disso. Antônio, mas ainda talvez sim. Mas eu lembro quando vi falando quando saiu esse benefício, primeira aposentadoria. Você lembra quanto que era? Meio salário. E eu lembro até a pessoa que eu vi falar, que estava mexendo. A mãe do Renê, a dona Quita, Francisco, fala dona Quita. A mãe dele, do Renê. Quando eu vi falar da primeira aposentadoria, tudo contente, vai receber meio salário. Vocês imaginam, aí foi pronto. Então, os irmãos, agora a hipocrisia e a exploração, mesmo que praticada em nome da religião, ou em nome da igreja, ou falando o nome de Deus, são abominação aos olhos de Deus. Agora a oferta da viúva, complicado, irmão Antônio agora. 41, Amos Marina, irmão Antônio está esperto aí. Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Essa cena aqui, irmãos, no entanto, serve como um contraste dramático com a ostentação e a exploração dos líderes religiosos. Começa por aqui. O templo era o centro da vida religiosa, lá em Israel, Jerusalém. E aqui o templo nosso, que ele é o lugar nosso cultuar a Deus religioso, a Deus através de louvor, etc. Eu estava também falando no carro, em casa, no carro, então, a mulher, o Ivan. Vocês notem bem, eu fiquei escutando bem antes de que ele conversou bastante comigo. Os que estão são aposentados que não trabalham. Todos os dias eles levantam cedo, sabe? Faz o café, leva uma coisa, vão no templo orar e ler a Bíblia e falar algumas palavras. Todos os dias, parte de manhã. Os irmãos, note bem que interesse que tem. Um dia ele falou, eu estou preparando que eu vou lá para o templo, levar um grupo de irmãos, alguns que não tem compromisso. Vai orar.
Irmãos, aqui nem no culto de domingo de manhã, eu perguntei para ele, quanto que vai lá? 20? Tudo que puder. Os irmãos, o pessoal não interessa para as coisas de Deus. Então, começa por aí. O templo era o centro da vida religiosa e social judaica. E o ato de contribuir para o tesouro do templo era uma demonstração de fé e devoção. A arca do tesouro era provavelmente uma das várias caixas, não é que tem uma só, caixa de coleta localizada no pátio das mulheres, onde as pessoas depositavam a sua oferta. Muitos ricos, agora ele fala, muitos ricos depositavam grande quantia, e era uma prática comum. Muitas vezes realizada com ostentação, sabe, fazendo parecer, para fazer barulho, né? Naquele tempo acho que não tinha em espécie, tudo em moeda, fazer, né? Tudo para ostentação, para ganhar reconhecimento, né, do quem estava assistindo, e reconhecimento público, né, para se demonstrar. As ofertas devem ser feitas, primeiro, amor, mas amor voluntário, embora pequena ou grande, devem ser feitas em amor à obra do Senhor. Deve preocupar com a obra do Senhor, irmãos. Porque às vezes nós estamos aqui, quanto que fora que tem que estão precisando de dinheiro? Uma igreja, se ela sustentar alguém de fora que precisa na obra, é a mesma coisa que você está pondo a mão na obra. Você não está lá pondo a mão na obra. Que eu conheço 2 pastores, comunicaram comigo. É trabalho da igreja, em nome da igreja. Agora, só que a gente precisa, a minha preocupação, eu não devia ter essa preocupação, isso é na mão de Deus, porque às vezes o dinheiro você não sabe se vai para aquilo mesmo. Veio por outra coisa, se gastar, o pecado já não é de quem doou, né? Então isso demonstra que a verdadeira adoração envolve a entrega total ao sacrifício, independentemente da condição social ou econômica, seja pobre ou seja rico, que seja dada por amor. 42. Agora Jesus vai falar da pobre viúva. E vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valia meio centavo. Meio centavo. Puxa vida, quanto que vale meio centavo hoje? Não tem moeda hoje, meio centavo, tem? Tem, não tem, né? Não tem meio, aqui não tem meio centavo, 1 centavo é muito. O que está escrito aí? Quadrante, correspondente a 1 quadrante. Ele fala 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Então, 1 centavo, 2 pequenas moedas que valiam, então é uma moeda, certo? Então, agora, voltando a falar da história da viúva, que oferece suas 2 moedas, contrasta fortemente com a hipocrisia e a ostentação dos escribas. Eles davam a sobra, e ela deu tudo o que tinha. Serve como um poderoso exemplo e verdadeira devoção e sacrifício. Revela uma profunda verdade aqui que ela deu sobre o valor que Deus atribui à sinceridade, que Deus está olhando, e a generosidade. Tem muita gente generosa, independentemente da quantia oferecida, ser generoso. O templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa judaica, e o ato de ofertar era uma parte essencial na adoração. Por que as pessoas estão fundando igrejas? Tudo por causa disso.
Se tivessem organizando uma igreja, assim, procurando, com interesse de ganhar almas perdidas, e saber ensinar as pessoas como contribuir, não explorar. Não deixar a pessoa vai passar fome? Não. Aí, amém. Mas do contrário, não. A Arca do Tesouro era o local onde as pessoas depositavam as suas ofertas. E era comum que os ricos demonstrassem também sua riqueza através das grandes doações. Rico na igreja, quando ele é entregado o coração a Deus mesmo, ele ajuda bem. A sociedade da época era patriarcal e as viúvas frequentemente se encontravam em situações de extrema pobreza. Então Jesus está sentado defronte da Arca do Tesouro, observando. E hoje Jesus também, ele está à destra do Pai. Deus Filho à destra do Pai, observando as coisas que acontecem aqui, com os filhos dele, acontecendo. As motivações dos cristãos hoje, a atitude dos cristãos, das pessoas ao ofertarem ele. Louvor, seja dinheiro, seja em amor, ofertar a ele. 43. Não, Paulo. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Imagina só que coisa. É o amor de Jesus, palavra de Jesus que disse. Então Jesus aqui, ao observar as pessoas, ofertando, como que ele estava se comportando entre o culto, lá em Eclesiastes 4, se não me engano, Eclesiastes 4, o que diz que Salomão disse lá? Guarda o teu pé quando entrarem na casa do Senhor. Não é para você guardar o pé e vir e deixar o pé guardado. Guardar bem no sapato, está guardado o pé no sapato, não vai estar bem protegido no sapato, não. Mas guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, com reverência ao Senhor, com respeito, se guarda de pecar. O pé aqui na vida espiritual, o pé está mais sujeito, está mais de sujeira. Estamos, irmão, confessa, não vem com rancor, não vem por obrigação, vem com amor, irmãos. Então Jesus revela a verdadeira motivação por detrás das ações de cada um. As ações de cada um, ele contrastando a aparência externa. Ele contrastava a aparência externa com o que estava interno, lá dentro do coração, com realidade lá no interior. Externa é uma coisa e interna é outra coisa. Então Deus valoriza a motivação da vida e o sacrifício por detrás das ofertas. Por detrás do que nós ofertamos a Deus, neste momento, irmãos, com palavra, com louvor, o que vem por detrás, o que nos fez quando nós viemos aqui? Qual é a razão que nós saímos de casa para vir aqui? É amor a Cristo Jesus. Vem com chuva e todo, chega ou com guarda-chuva, ou sem guarda-chuva, de carro, que seja, mas vemos. É isso que está por trás, é o amor a Cristo, mais do que a quantidade oferecida. Não adianta se oferecer, vai cumprir minha obrigação. Não, oferece os louvor. E a viúva aqui, mesmo em sua extrema pobreza, fala, deu tudo o que tinha. Jesus não está pedindo para nós tudo o que tinha, deu voluntário. Então nós devemos dar tudo que nós temos, nosso tempo, não é só dinheiro, o nosso tempo,
o nosso amor a Ele, demonstrando, ela que demonstrou uma fé, uma devoção total, não tinha. Jesus enfatiza que essa oferta, aparentemente, aos olhos dos que estavam presentes, insignificante, superou, no conceito de Jesus, superou todas as outras ofertas em valor aos olhos de Deus. O que manda é o que Deus pensa, não é o que nós pensamos. Pois representava um sacrifício verdadeiro. Olha, do ponto de vista do cristão, esse versículo nos lembra que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, Ele olha para o coração, mas não é esse coração aqui que o médico examina, se está bom, se está fraco, se está batendo certo, é o coração do ser, do sentimento do homem, da pessoa, do coração da alma, o que nós pensamos. Então Deus olha para isso, que e nós lembramos, irmãos, também nos lembra também que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele olha para hoje, Ele olha o nosso coração da manhã e até o dia que nós morrer, Ele já sabe tudo que nós vamos fazer. Ele conhece nossas limitações. Não adianta estar reclamando e falando. Para Deus não. Deus ninguém engana. Vem falando para os outros. Então, nossas limitações, e compreende a sinceridade na nossa devoção. Ele compreende se está sendo sincero ou não. Então, essa passagem também, ela nos convida a refletir mais sobre as nossas ofertas a Deus, não apenas financeiramente, mas em todas as nossas áreas da vida, em todas, não é só aqui, é no lugar que Ele nos colocar. Qualquer lugar que os irmãos estiver, que eu estiver fora daqui, se está lá, lembre de Deus que pôs eu aqui. Se Deus me colocou aqui, tem algum propósito. Tem algum propósito. Que eu passei muito, eu morei em vários lugares, que vem com 1, 2, 3 ou 4 casas lá em Bauru, lugares. E trabalhei em vários lugares. Firmas, construtora. Se eu estava lá, porque Deus tinha colocado. Em cada local que Deus me colocou, que eu morei, eu falei do Evangelho. Em cada lugar, preguei, eu dei o testemunho de Cristo. Então, alguém me chamava até de pastor, vocês imaginam só? Chamava até de pastor, que eu nem sonhava com isso. Imagina só, porque eu falava muito, quando dava oportunidade. Então, um dia eu pedi para o chefe, assim, um dia assim, estava meio um descanso assim, eu estava lendo a Bíblia, posso ler a Bíblia alto, falar assim, eu sei que não interessa. Pode, Sebastião, pode. Olha que coragem, irmão, que coragem que eu tinha. É gostoso. Eu tenho saudade firme no meu eu fui muito usado. Chegava cedo lá na frente, quando ia na igreja do pastor Rich, ele não tinha abrido ainda. Eu ficava sentado lá da calçada lendo a Bíblia. Todo lugar que eu ficava, eu ocupava o meu tempo, graças a Deus. Deus me preparando, sem eu saber, sem vocês saberem, e Deus já trabalhando. Então é por isso. Então quer dizer que nós devemos oferecer o do nosso melhor para Deus, com o coração sincero, irmão, sincero, e uma fé inabalável, não deixar nada que abala a nossa fé, e às vezes abala. Achei interessante que o Ed falou assim ontem, porque a gente precisa ouvir para poder tirar lições na hora. A fé de um não é igual a do outro. Eu entendi. A fé tem que explicar bem. Eu vou explicar melhor, deve ser. A fé em Jesus Cristo, uma fé só, nós tudo está afinado com Ele. Mas a fé de um não é igual ao outro, porque vai ver que o outro tem mais fé do que eu. A minha fé é fraca, então a fé de um para com o outro não são iguais. Um tem mais, o outro tem menos, tudo tem a fé. É porque dinheiro, tudo tem dinheiro, um pouco tem. Mas não é tudo iguais, não tem mais, não tem menos. Então é isso daí. Mas ser sincero,
para não ser abalado. E lembrando que eles se alegram a nossa dedicação, independentemente de quão pequena possa parecer aos olhos de Deus. Nós fazemos, nós podemos ser poucos, em pouca quantidade de membros, em poucos estudos, em pouco, mas a sinceridade é que Deus se agrada, irmão. Então a verdadeira fé é caracterizada pela humildade, sacrifício, amor genuíno, refletindo sobre a natureza do próprio Cristo. Eu vou parar aqui tem muitos aqui nesse versículo, mas eu vou só lembrar numa passagem aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim, porque se a prontidão é aceitável segundo o que alguém tem, não segundo o que não tem. Porque se a prontidão é aceitável segundo o que alguém tem, como é que você vai ser pronto se você não tem? Como é que alguém te pede e diz, ô meu amigo, pega o carro, me leva lá em Garça agora, leva em Bauru. Como é que você vai estar pronto para levar ele se você não tem? Se ele pede dinheiro, você pergunta, você não tem. Então ele falou, é aceitável, segundo o que alguém tem, conforme aquele que ele tem, então, e não segundo o que não tem. Amém? O dia continua aqui. Vamos orar e agradecer a Deus. Que Deus nos abençoe. Que à noite possamos estar aqui novamente. Já estamos aqui.
Termina com oração, irmão Paulo, se puder. Amém, minha família, uma rocinha. Senhor, queremos cumprir e agradecer por esta hora, nos situamos aqui, mais uma vez, e agradecemos pelo culto, né, que está sendo encerrado agora, pedimos muito de cada um de nós, pelo culto hoje, né, principalmente lá pela família do irmão da Rosinha, com a chegada do instrumento lá, que você possa estar abençoando, né, não só essa criança do dia de hoje, mas no seu futuro, e agradecemos a vida de nós, pela salvação de Jesus, né? E nos pedindo agradecer o nome de Jesus. Amém. Amém.